a gente começa mais um dia por aqui com essa imagem linda. Praça São Pedro, em Roma, no Vaticano. Aqui direto da Itália para vocês, essa imagem ao vivo, 5h08 da tarde agora, nessa região do mundo. Você acompanhou a Santa Missa com o Padre Jorge. Agora a gente está pronto, né? Estamos prontos para começarmos mais um dia aqui com A Vida Não Para. Você é minha companhia por essa próxima hora e eu sou a sua. E prepare-se, porque hoje não é diferente dos outros dias, né? Sempre tem assunto bom, sempre tem notícia boa e, claro, assuntos que mexem com o seu dia a dia, com a sua vida. E hoje nós vamos descobrir que a nossa boca, ela nos dá sinais. Isso mesmo. E não são só palavras que saem dali não, ou beijinhos, tá? A nossa boca dá sinais de que você pode estar com dengue. Você sabia disso? Como assim? Isso mesmo. Hoje eu recebo aqui no estúdio um dentista que vai falar sobre os sinais que a nossa boca pode dar e que indicam que você está com dengue. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele e vamos falar sobre este e outros assuntos importantes. Claro que eu quero aproveitar para falar também sobre um outro assunto que é uma doença muito séria. Ela está no topo da lista, uma segunda doença que mais mata já há 22 anos no Brasil. Há 22 anos ela está lá no topo da lista. É o câncer. Essa, gente, é a segunda doença que mais mata. Uma das principais causas de morte no Brasil, isso desde 2013. Então, fazendo a conta, aí são 22 anos em que essa doença está vencendo. Eu recebo aqui no estúdio um médico oncologista que vai falar com a gente sobre a importância do diagnóstico precoce. Por que é tão importante a gente ir no médico? Aquela história de ir no médico uma vez por ano, 2 vezes por ano. É por isso. Porque você fica muito tempo sem procurar um médico e aí ela tá ali silenciosa, adormecida e tá crescendo. E aí? Na hora que você descobre, pode ser tarde demais. Combinado? Agora me diz aí, você de casa, você sente falta dos seus avós, do seu avô, da sua avó, né? Dessas figuras tão queridas para nossa vida, não é verdade? Essa foi uma das perdas mais difíceis na minha vida, por exemplo, os meus avós. E essa frase, ela nunca foi tão forte. Curta seus avós enquanto eles estão por aqui. Curta, aproveite. Passeie na casa deles, leve eles para passear. A gente vai mostrar para vocês um vídeo onde a neta fala sobre a longevidade da sua vozinha. Num momento super fofo, super especial, né? Para essa figura linda que tá aqui no vídeo. Daqui a pouquinho a gente vai conferir um pouco dessa história fofa demais. Porque a internet, gente, ela tem histórias lindas e a gente divide essas histórias com vocês. E aqui a gente viaja por todos os cantos do Brasil, isso você já sabe. Hoje o nosso destino é Maceió, lá em Alagoas. A cidade, gente, foi palco do Festival Luau com Cristo, um evento que reúne jovens de diversas regiões do Brasil para uma grande celebração de fé, de música e de evangelização. E a gente vai para lá agora conferir com o nosso repórter Thiago Aquino. Vamos? Oração, louvor, adoração ao Santíssimo Sacramento e Santa Missa. Já pensou estar em um shopping e ver tudo isso no estacionamento? Foi o que o carioca André Prazeres viu no fim de semana em Maceió durante as férias. Quando eu entrei no shopping, vi muita gente com a blusa do shopping, de todos os cantos, e aí me guiaram até aqui, eu achei fantástico, né? O evangelho diz ser de luz do mundo, sal da terra, e literalmente isso aqui está sendo um farol em busca das ovelhas perdidas, está chamando a atenção. O Evangelho de Lucas diz que Deus não acende uma lâmpada para colocar debaixo da cama e me iluminou. A 13ª edição do Festival Luau com Cristo reuniu a multidão em uma programação que iniciou no fim da tarde e só acabou no amanhecer. Teve game show, karaokê e até um pouco de espetáculo de circo. A proposta foi utilizar as expressões artísticas para evangelizar. E não poderia faltar a Santa Missa, que foi presidida pelo arcebispo metropolitano. Ver gente de tantas idades, a noite toda, é de fato algo que surpreende, mas é bonito de se ver, né? Essa iniciativa da Missão Tronos faz um bem a todos que aqui vêm e com certeza voltam reanimados para a sua missão. Quem participou atendeu o apelo da organização e não chegou de mãos vazias. Os alimentos que foram doados pelos participantes serão repassados a famílias em situação de vulnerabilidade social.
Com o apoio da Arquidiocese de Maceió, o Luau com Cristo é organizado pelo Ministério Tronos, que também animou o público. O legado é espiritual, né? Quantas pessoas chegam aqui cansadas e recobram as forças, às vezes perdido e reencontram a direção, né? Um oásis espiritual para o povo de Deus aqui da Arquidiocese de Maceió. Além dos ministérios de músicas, DJ e bandas de Maceió, o palco do Luau recebeu o cantor Tiago Drado e o William Sanfona. Que festa boa, hein? Que festa linda! Agora a gente vai falar sobre um outro assunto. E eu quero já te perguntar o seguinte, como é que tá? Você tá sentindo a compra no mercado dos produtos da cesta básica na sua cidade? Tá doendo no bolso? Tá caro comer? Tá, né? A gente sabe disso. Só que eu tenho uma boa notícia para quem é de Curitiba e região. Isso mesmo. Curitiba vem se destacando com a cesta básica mais barata do Brasil, segundo o Diese. E aí, gente, eu tô assim, realmente de boca aberta, porque isso não acontecia há décadas, tá? E isso é possível graças aos programas dos Armazém da Família, por exemplo, que nós temos aqui na nossa cidade, o Sacolão da Família, que são locais que oferecem produtos de ótima qualidade com preços abaixo, pelo menos 30% mais baixos do que um mercado comum, por exemplo. Especialmente para as famílias de baixa renda. E a gente... Aliás, quem foi lá foi o Lucas. Ele foi até lá conferir um pouquinho sobre como funcionam, né, esses trabalhos, como funcionam esses armazéns. E aí, é uma ideia para a sua cidade também. Quem sabe? Olha só que legal. A cesta básica, adquirida nos programas de alimentação da cidade de Curitiba, nos armazéns da família e nos sacolões da família, é a mais barata do Brasil. É o que mostra o último levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese. Publicado em janeiro deste ano, referente a dezembro de 2024, mostrava que Aracaju, no Sergipe, tinha a cesta básica mais em conta entre as capitais brasileiras, R$ 554,08. Mas quem comprou os mesmos itens nos dois programas de Curitiba, Gêneros Alimentícios nos Armazéns da Família e Hortifrutis nos Sacolões da Família, pagou 13% menos, R$ 479,97. Uma ação que é possível por trabalharmos com produtos que estão no Armazém da Família, que vendem produtos até 30% mais baratos, e também com a integração de produtos que estão nos Sacolões da Família, que são esses grandes mercadões que produzem e que vendem produtos com o quilo, a preço do quilo, mais baratos para as famílias que mais precisam. As pessoas com renda até 5 salários mínimos, ou seja, muitas pessoas podem acessar esse serviço e vão encontrar alimento de qualidade, com segurança e em disponibilidade. Os Armazéns da Família e Sacolões da Família são iniciativas da administração municipal que visam garantir o acesso a alimentos de qualidade, especialmente para as famílias de baixa renda. Durante a apresentação, o prefeito de Curitiba também anunciou a expansão do programa Sacolão da Família, que promete aumentar ainda mais a disponibilidade de alimentos frescos e saudáveis para a população. Em breve teremos mais um sacolão grande e amplo no mercado regional do Capão Raso, e o que nós queremos é levar segurança alimentar e nutricional a todos os cantos da cidade. Tá aí, boas notícias também e bons exemplos, né, para todo o Brasil. Vindo de uma região, pode ser exemplo para outras regiões, outras tantas regiões. Hoje é Dia Mundial de Combate ao Câncer e a prevenção, gente, ela faz sim toda a diferença. Essa doença é a segunda maior causa de morte no Brasil e no mundo, ficando apenas atrás das doenças cardiovasculares, tá? Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. E os números preocupam. O Instituto Nacional de Câncer estima que o país deve registrar aí pelo menos 700 mil novos casos só esse ano. Então, o que isso quer dizer? Faz 22 anos que o câncer está no topo da lista, com uma doença que a segunda que mais mata. E para falar dessa importância do diagnóstico precoce, eu recebo aqui no estúdio o oncologista clínico do Instituto de Oncologia do Paraná, o doutor Rodrigo Azevedo Loureiro. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Oi, Carla. Prazer é meu. Muito obrigado. Boa tarde. Estamos aqui para falar, tirar dúvidas sobre essa doença tão séria e grave que a gente trata, né?
Pois é, a gente fala do câncer todos os anos. E assim, o câncer não é uma novidade, né? Ele existe praticamente, a gente pode colocar desde que o mundo é mundo. Só que a gente percebe o seguinte, as pessoas cada vez mais, elas ficam doentes mais cedo muitas vezes e com uma surpresa. Por quê? Porque não vai no médico há muito tempo. Né? Fica muito tempo sem ir, 2, 3, 4, 5 anos sem pisar num consultório médico, sem explorar a sua saúde, sem saber o que está acontecendo. E aí vem uma grande surpresa que poderia ser uma surpresa, vai ser uma surpresa lá atrás, né? Mas se for com antecedência, ainda dá tempo, né? Cara, isso é verdade. Eu costumo dizer que câncer, tempo é vida, né? Então, se uma pessoa tem uma doença, né, diagnosticada no estágio inicial, no começo dessa doença, a chance de cura é muito maior do que numa doença já metastática, avançada, né? Então é importante as pessoas a perceberem que tem alguma coisa errada, alguma coisa diferente, procurar auxílio médico, a um ginecologista, a um clínico, alguém que estiver próximo a você, a prefeitura, enfim, para, olha, estou sentindo isso. E a gente vai investigar, e se essa pessoa tiver, por acaso, um câncer, quanto antes a gente diagnosticar, a maior chance de curar. E a gente cura hoje a maioria das pessoas que têm câncer. Certo. Essa questão do tratamento, ela envolve muitas coisas. Porque quando é descoberto no começo, praticamente inexiste a necessidade de radioterapia, quimioterapia. Como é que funciona isso, doutor? Isso mesmo, Carla. Geralmente os tumores diagnosticados em estágios iniciais são curados só com a retirada daquela lesão, né? Então, um tratamento muito mais fácil de ser feito, muito mais barato e muito menos tóxico do que quimioterapia, radioterapia. Então, o diagnóstico precoce é tudo em tratamento de câncer. Certo. E o que está acontecendo com a população? A gente percebe um aumento, infelizmente, da doença. A gente vê que isso só está aumentando. Daqui a pouco ela vai estar lá no topo, passando até as doenças cardiovasculares, né, como principal causa de morte. Mas assim, é alimentação, doutor? É estilo de vida? O que está pegando? É um pouco de tudo, Carla. Assim, a gente tem um estudo que foi feito até pela Unifesp ano passado, que mostrou que o câncer em 300 municípios do Brasil era a principal causa de morte nos anos 2000, final dos anos 90. Agora ele já é a principal causa de morte em mais de 700 municípios. Então, assim, mais de 100% dos municípios o câncer é a principal causa de morte. Então, o principal é a idade, né? O principal fator de risco para câncer é a idade, né? Pessoas mais velhas têm mais risco de ter a doença. E hábitos de vida, né? Alimentação, sedentarismo. Então, muito importante exercitar. Hoje o ideal é fazer pelo menos 2 horas por semana de exercício físico. Não precisa ser exercício físico extenuante, academias, não, é se exercitar. Caminhada, né? Hidroginástica e alimentação saudável. A gente sabe que isso é o básico, né? Alimentação com mais verdura, legume, fruta, menos alimentos processados, menos alimentos gordurosos. Isso vai fazer não só que previna que a pessoa tenha uma doença grave como câncer, sendo que e as que estão em tratamento vão ter um tratamento melhor, né? Vão responder melhor ao tratamento, vão ter melhor, né, condições de poder tratar adequadamente quem está fazendo, por exemplo, quimioterapia, radioterapia, se tiver uma alimentação saudável e fazer exercício físico. Isso é o principal, assim. Esse é o básico, né? Esse é o básico e a gente faz pouco, né? Hoje com o nosso estilo de vida, né? A gente é muito celular, controle remoto, é difícil a gente se movimentar, né? Então hoje é importante que as pessoas se movimentem, que as pessoas façam exercício, façam caminhada. Não é aquela caminhada, mas eu vou toda hora, vou da cozinha pro quarto, não. Isso não vale, né? Isso não conta como exercício físico. É um exercício físico extra. Uma volta no quarteirão, uma caminhada na praça, 30 minutinhos, 3 vezes por semana, já vai ajudar bastante. Isso é importante você falar porque, gente, vamos combinar uma coisa? Tem muitas donas de casa que estão assistindo a gente, que, não, mas eu fico o dia inteiro limpando casa, eu gasto energia, eu tô suando, eu tô limpando banheiro, tô limpando a cozinha, tô lavando roupa. Minha querida, não vale. Não vale. Doutor, por que não vale esse suor derramado nos afazeres de casa? Isso não vale porque esse exercício que a gente faz da caminhada já é o exercício que a gente faria normalmente, né? De caminhar e ir para cozinha, enfim. Tem que ser exercício estrito para isso. É só exercício físico mesmo. 30 minutinhos, 3 vezes por semana, para começar tá ótimo.
né? Porque daqui a pouco, se você começar assim, daqui a 2, 3 meses, você já vai estar conseguindo fazer 45 minutos, 1 hora. Então comece, saia do sofá, saia da cama, né? Se mexa, eu acho isso primordial. E é importante também a gente falar sobre a movimentação. A gente percebe que pessoas que ficam muito tempo dentro de casa, literalmente presas dentro de casa, fica só em função da casa o dia inteiro, quando sai pra rua, sente tontura, não consegue andar em desnível, nas calçadas, acaba se sentindo desequilibrado, tonto, né? Tanto os homens quanto as mulheres. Então, assim, o sair de casa também é um exercício de respiração, de movimentação, de articulação, né? Além da parte mental, né, cara? Você sair de casa, ver pessoas, conversar, se sentir útil, né? E é importante movimentar assim. Você percebe, né? Aquela pessoa que está mais na cama, mais no quarto. Você pega no braço da pessoa, na perna, a musculatura está mais molinha. Não, isso não pode. A pessoa tem que exercitar, tem que estar caminhando. Nosso corpo foi feito para isso, né? Então, se movimente. Saia do quarto, saia da cama, saia da zona de conforto, vamos dizer assim. Movimentação é primordial. Doutor, para a gente fechar essa nossa conversa, quais são os tipos de câncer que são os que mais ocorrem hoje no Brasil e se são mais acometidos homens ou mulheres? Hoje o principal câncer que a gente tem é o câncer de pele não melanoma, muito relacionado ao sol, principalmente aqui no sul do país, mas no nordeste também, no norte, né? Então, muito importante, aquela pessoa que fica agricultora, fica muito tempo exposto, passa protetor solar, use um boné, use um chapéu. Esse é o principal câncer que tem, mas não é o mais grave, não é o que mais letal nem um pouco, tá? Mas é um câncer sério que pode mutilar. Os cânceres mais cometidos em mulheres é o câncer de mama e colo uterino. No norte do país, o colo uterino tem alguns estados que ele é mais comum que o câncer de mama. Tá? E nos homens o câncer de próstata, tá? Então são esses os tumores que a gente tem que tomar muito cuidado e são os tumores que tem o que fazer, tem o screening, tem como você fazer o Papa Nicolau a partir dos seus 15 e 20 anos, aí na sua cidade, toda cidade do Brasil tem isso, né? Fazer exame do intestino a partir dos 50 anos, fazer exame de mama a partir dos 40, 50 anos, isso é o mínimo, que esses são os tumores que realmente mais prevalentes e que mais acometem nós brasileiros, entendeu? Muito importante. Doutor, muito obrigada pela tua presença aqui. Foi um prazer te receber para essa conversa super esclarecedora. Eu que agradeço, para mim foi um prazer, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Gente, bom demais, né? Você prestou atenção nessa entrevista, o quanto é importante a gente ir no médico? E assim, homem e mulher e jovens também, todo mundo precisa ir ao médico. E fica a dica, né, para as mulheres, câncer de colo de útero, câncer uterino, de mama. Cuidem-se, por favor, né? Esses exames todos que o doutor comentou são exames que você tem de forma gratuita pelo SUS. Então, use e abuse do seu direito enquanto cidadão, porque ter saúde é um dos principais preceitos do direito humano. Combinado? Agora, eu preciso dividir com vocês uma viagem muito especial. Às vezes você pode estar pensando, mas eu não me preparei para uma viagem especial em 2025, mas a gente preparou essa viagem para você, né, Manolo? Com certeza, Carla. Vamos falar um pouquinho do Jubileu 2025. Ele que vai ocorrer na Itália, em Roma, e você pode passar pela Porta Santa. É um momento único da nossa Igreja Católica. É um momento especial, é um momento de evolução espiritual. E tudo isso vai acontecer em Roma. É importante que a Itália é um país fantástico. A gente diz assim que é um museu a céu aberto, porque são igrejas belíssimas, além de conhecer várias cidades, como Assis, podemos dizer Veneza, você conhecer a própria Roma, que é muito bonita também. Então, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade única. A Porta Santa é um momento de indulgência, onde a gente vai lá, é a remissão dos pecados. Isso ocorre a cada 25 anos e é uma oportunidade única para você, além de ter essa evolução espiritual, conhecer a Itália, que é belíssima. Para adquirir esse pacote, que é muito acessível, é bacana porque assim, cara, qualquer pessoa pode comprar. Você já pode ligando 0800 608 1012. Já pode ir ligando a partir de agora, 0800 608 1012. Você vai aproveitar a gastronomia italiana, vai conhecer Veneza também, que é belíssima. Nós temos ali uma noite especial para o casal, né, para a família em Veneza, além do Dia do Pelegrino, onde você vai conhecer várias igrejas, a Capela de São Pedro, você vai conhecer também a Capela de São Francisco de Assis,
além de conhecer a Trilha dos Santos. Então é uma oportunidade de fato única para você crescer espiritualmente, crescer culturalmente também e, sem dúvida nenhuma, trazer uma bagagem de conhecimento. Então ligue agora mesmo, 0800 608 1012. Nós temos condições especiais e as primeiras 20 pessoas que ligar, eu vou fazer um desconto super especial nesse pacote. Então você aproveite, porque à medida que o tempo vai passando, é só um ano da Porta Santa, então vai encarecendo ainda mais. Então hoje, com preço muito acessível, você pode conhecer a Itália, esse país belíssimo, com especialistas, né? Nós teremos um tour guiado, pessoas que conhecem a Itália, Carla, há 100 já anos. Pensou? Que maravilha. Você poder conhecer a Itália não é bacana? Que Tomar maravilha. um vinho em Veneza não é bom coisa demais? boa, realizar sonho, gente. Só que os lugares são assim, marcados. Então, assim, tem que ser rápido para que você também consiga o seu espaço, o seu cantinho nessa viagem. E, assim, levar a família toda. A família toda. Nós teremos, nesse ano, em Roma, 30 milhões de peregrinos. Vão conhecer a Itália. Senhora, então, uma oportunidade única de trocar também experiências, que é muito bacana. E é o momento que nós, católicos, teremos essa união toda na Porta Santa. É muito bacana e acontece só a cada 25 anos. Muitas vezes tem pessoas que nem, infelizmente, não vão poder estar nessa próxima oportunidade. É o sonho da vida, gente. Não fica fora dessa não, tá? Então você vai viajar com segurança, você vai conhecer um lugar extremamente lindo, todas as suas igrejas, né? Você vai viver um ano diferente, um ano santo em 2025 em grande estilo. Então tá aqui o número, 0800 608 1012, para você realmente confirmar esse chamado, porque não é um chamado só para você ir lá conhecer e se divertir, mas sim para você se aproximar da sua fé, não é verdade? Com certeza, cara. Bom demais. Obrigada, querido. Até mais. Sempre. Gente, é o seguinte, para você que assistiu o programa de ontem e para você que não assistiu o programa de ontem, eu recebi a Monize aqui no estúdio. Ela veio falar sobre bordados, o quanto essa arte mudou a vida dela. Ela que começou a bordar na pandemia, não é uma arte de família, uma tradição familiar. A mãe dela não sabe bordar e foi muito divertido o papo, porque a mãe dela confessou que não sabe bordar, mas a Monize começou a aprender esses bordados com pontos extremamente diferentes. Esse daqui, por exemplo, tem pontos, tem vários tipos de ponto numa tela só. E o legal do trabalho da Monize é que ela mistura pintura com o bordado. Se a gente puder aproximar essa imagem aqui para vocês verem os detalhes. Olha só os detalhes dessa peça aqui, ó. Os pontos bem pequenininhos. Ela ensinou ontem esse ponto aqui pra gente, ensinou esse outro ponto aqui pra gente. E esse foi um programa muito especial. E ele tá salvo no YouTube, tá? Então, pra você que gosta de arte, pra você que quer dividir a sua arte junto com a gente aqui, você que quer expor o teu trabalho aqui no nosso programa pra todo o Brasil, você pode mandar pra cá, sabia? Manda fotos e vídeos de tudo que você faz no 041, coloca aqui embaixo o número pra gente. 987936281. Esse número, gente, é o número que você tem para entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, tá? Mas não esquece que o nosso programa tá salvo aqui, ó. Todos os programas, aliás, né? Estão salvos aqui para você conferir as nossas entrevistas, os nossos artesanatos, as nossas receitas também, por que não? Então tem muita coisa legal aqui. Eu vou pro intervalo voando, assim, ó. Estalou o dedo, eu já tô voltando com muito mais para você. E daqui a pouco a gente vai descobrir por que cuidar da boca é importante. Você sabia que a boca pode dar sinais de que você tá doente? Que você está com dengue, por exemplo? Sim. Daqui a pouquinho eu volto para te explicar. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E nós estamos voltando sempre com imagem de alguém que faz a diferença no mundo em que vive. Esse daqui é o Edu Lira. Ele é um paulista, fundador da Gerando Falcões, uma organização que trabalha pelo desenvolvimento social das periferias e das favelas no Brasil, gente. Ele é um grande defensor do combate à desigualdade social no Brasil e ele criou iniciativas como a Falcons University, que forma líderes comunitários, e o programa Hanks,
que envolve jovens de famílias empresariais na busca por soluções para as favelas. Ele é uma pessoa reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial. O Edu acredita no poder de investir nas pessoas e transformar não só a história dessas pessoas, mas a história do Brasil. Legal demais, né? Então a gente está mudando um pouco o nosso retorno dos intervalos com pessoas, com seres humanos que fazem diferença nas suas comunidades, nas suas cidades, nos seus países, não é verdade? E chegou esse momento da gente falar sobre isso, né? Sobre o quanto a gente precisa mudar. E a gente vai aproveitar esse assunto da mudança das pessoas para falar se mudou alguma coisa na tua vida, esses casos absurdos de dengue que vêm surgindo pelo país afora. Não é uma preferência nossa, isso ocorre em várias regiões do mundo, tá? Mas o Brasil, por conta das chuvas, né? Aumenta a chuva, aumenta a preocupação com essa proliferação aí do Aedes aegypti. Então, e não só com a dengue, né? E outras doenças vêm com ela também. A dengue, a zika, chikungunya. Agentes de endemias intensificam as ações em casas, condomínios, terrenos, em todo o Brasil. Só que a colaboração da população é essencial. Então, assim, se você não eliminar os focos do mosquito dentro da sua casa, tá, gente? Não é só fora, não. Dentro de casa. Você evita o surto da doença. Você evite que a sua família fique doente. A gente preparou uma reportagem para a gente entender um pouco mais sobre isso. Porque daqui a pouco a gente vai descobrir, será que a nossa boca, ela pode entregar que a gente está com dengue? Sim, olha lá. Neste condomínio há todo um cuidado para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Aqui são colocadas pastilhas de cloro nos ralos e nos espelhos de água. Na piscina, por exemplo, é feito um tratamento também com as pastilhas de cloro, utilizadas dentro de um flutuador para manter a água limpa e evitar a proliferação do mosquito. Há ainda plantas de citronela, como explica Laila Câmara, síndica profissional. Além disso, todas as águas paradas, elas são submetidas a tratamento de cloro. Você pode até perceber, se você percorrer aqui o condomínio, todos têm os filtradores com as pastilhas. E além disso, todos os nossos reservatórios de água são devidamente tampados. Além dessa atenção nas áreas externas, os moradores também são orientados para fazer a sua parte. Sempre ficar atento à questão de acúmulo de água em plantas, se porventura forem sair das suas casas, vedarem os ralos, né, ter atenção, tampar os vasos sanitários. E tudo isso são pequenas medidas que a gente acaba contribuindo para uma amplitude maior dentro do condomínio. A Associação das Administradoras de Condomínios do Estado do Ceará também reforça essas iniciativas de cuidado com o mosquito. Não adianta só os síndicos, administradores de condomínio terem os devidos cuidados se os próprios moradores dentro das suas unidades autônomas também não tiverem, né? Então, é fundamental que o síndico faça um trabalho de conscientização para que os moradores também entrem nessa briga do combate contra a dengue. O trabalho de vistoria dos agentes de endemias é intensificado nessa época do ano com a chegada das chuvas. E acontece não só com as visitas nas residências, mas também em praças, terrenos e prédios que estejam abandonados e sucatas. Para ajudar a população nessa prevenção do mosquito Aedes aegypti, os agentes de endemias realizam constantemente visitas domiciliares em bairros onde há uma maior incidência de casos de dengue, zika ou chikungunya. Quando a gente encontra uma área que tem infestação, aí a gente faz um controle químico naquele perímetro, com um raio de alguns quarteirões para poder combater o mosquito alado. Porque quando eu aplico a UBV, o fumacê intercostal, nesses ambientes domiciliares e peridomiciliares, acaba reduzindo a flora, digamos assim, a quantidade de mosquito alado, e isso reduz também, portanto, a deposição de ovos e, consequentemente, a reprodução. Muito bem, e ainda nesse assunto, a gente está falando sobre os casos de dengue e é um absurdo o que está acontecendo no Brasil, tá? Segundo o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, só em janeiro de 2025 foram registrados aí mais de 170 mil
casos prováveis da doença em todo o Brasil, tá, gente? Em todo o país. Às vezes não é preferência só do sul, só do norte, é todo o país mesmo. Dessas, 38 mortes foram confirmadas e outros 201 óbitos seguem em investigação. E a região sudeste é que mais sentiu esse aumento. Em São Paulo, por exemplo, o número de casos praticamente dobrou em relação ao mesmo período do ano passado, saltando de quase 50 mil para 100 mil casos nas 4 primeiras semanas do ano. É incrível assim o que está acontecendo. Mas hoje realmente eu fiquei assim, é real isso? Você sabia que a tua boca ela pode dar sinal de que você está com dengue? Quem vai explicar pra gente, né, esse assunto, e é um assunto extremamente importante para você dividir com a sua família, por exemplo, é o João Piscinini, que ele é dentista, especialista em saúde coletiva da Neodente. Tudo bem, João? Bem-vindo! Muito obrigado, Carla. Muito obrigado pelo convite para a gente falar sobre algo tão importante e que eu imagino que vai ser novidade para a maior parte das pessoas. Novidade para mim, novidade para quem está em casa assistindo a gente, com certeza. Me explica, a nossa boca pode dar muitos sinais de tudo sobre o nosso corpo, mas da dengue, essa para mim é novidade. Me conta. Perfeitamente, Carla. Bom, o primeiro ponto que a gente deve entender é que a boca faz parte do corpo. Não tem como a gente olhar para a boca e para o nosso corpo de forma segmentada, né? Então, tudo que a gente faz em um pode ter um impacto no outro, né? No caso da dengue, especialmente nos casos de dengue grave, que antes era conhecido como dengue hemorrágica. Até hoje, muitas pessoas se referem a esse quadro da doença como dengue hemorrágica. Nós temos um aumento da permeabilidade vascular, né, a permeabilidade dos vasos, que é por onde o nosso sangue circula, e uma redução da quantidade de plaquetas. Então, existe uma alteração sanguínea, uma alteração de coagulação importante. E nesses casos, é comum, né, mas não conhecido por todos, que manifestações bucais sejam observadas. E manifestações que podem ser aí cruciais para o diagnóstico da doença. Que tipo de manifestação? O que eu posso... Porque a gente tem que se conhecer, a gente tem que ficar na frente do espelho, abrir a boca mesmo, olhar a nossa gengiva, olhar os nossos dentes, a nossa língua, o céu da boca. O que a gente pode perceber de físico, assim, que a gente liga o alerta, assim? Bom, eu comentei sobre essas alterações sanguíneas, né? Então, um dos principais sinais bucais que nós podemos ter que indicam um quadro de dengue grave é o sangramento nas gengivas, né? Justamente por essa redução das plaquetas e aumento da permeabilidade vascular, mas também pode ser observado a boca seca, algumas lesões em formato de úlceras, né? Parecidas com a afta. As aftas, elas também são, né, uma lesão ulcerosa, mas nesse caso são lesões ulcerosas que podem ser uma manifestação bucal da dengue. Nós temos também algumas vermelhidões, né, hiperpigmentações, que nada mais são do que vermelhidão, né? Uma mancha, né, em diferentes regiões da mucosa bucal. E isso, principalmente, né, se associado a outros sintomas, pode sim ser um indício de um quadro de dengue grave, né? E como você comentou, quanto maior a atenção que nós tivermos à nossa cavidade bucal, não só no consultório do dentista, mas em casa também, maiores as chances da gente detectar mais precocemente esse tipo de manifestação e suspeitar que algo não vai bem. E existe também uma segunda via que relaciona a saúde bucal com a dengue, né? Vamos pensar num paciente que já está com um quadro de dengue grave. Se esse paciente com um quadro de dengue grave tem, por algum outro motivo que seja, ou pela própria dengue, um problema bucal como inflamação gengival, e não dá devida atenção a esse problema, ele pode ter uma sobrecarga do sistema imunológico e ter uma dificuldade ainda maior na recuperação da doença. Então, tudo isso mostra pra gente o quanto a boca e o corpo são sistemas 100% interligados, um impacta diretamente no outro. Bem, pra gente continuar essa conversa, eu vou dividir, né, contigo, vou dividir com vocês de casa, uma situação que ocorreu com uma pessoa que é um grande amigo meu. Há muito tempo eu não conversava com ele e mandei um áudio.
E esperei um áudio de volta. E ele mandou uma resposta escrita, falando: eu não consigo falar. Eu falei: mas tá tudo bem? Ele falou: não. Ele estava me contando que ele descobriu um tumor no céu da boca. No céu da boca. E aí, eu falei: mas como que você descobriu esse tumor? Você sentiu alguma coisa? Ele falou: não, eu fui ao dentista. E o dentista, não, porque ele foi fazer, acho que uma correção em algum dente, uma obturação. E ao abrir a boca, o dentista olhou para o céu da boca e viu uma mancha muito grande no céu da boca e descobriu um tumor. Quer dizer, olha o quanto é importante a gente ir ao dentista. Você não precisa sentir nada. Só o fato de você fazer uma limpeza, de você cuidar dos seus dentes, pode salvar a vida. E a vida dele foi salva pelo dentista, né, doutor? Exatamente. Então a gente recai na questão da prevenção e da atenção à saúde bucal, né? Nesse caso que você comentou, ele foi ao dentista já para um tratamento específico, mas ainda que você não tenha nenhum sintoma, a visita regular ao dentista a cada 6 meses é fundamental, porque nós podemos ter manifestações silenciosas de alguns problemas, né? E no caso do câncer, né, por exemplo, você estava conversando com um especialista em oncologia alguns minutos atrás e vocês falaram da questão do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, ele está diretamente associado às maiores chances de sucesso no tratamento. Então, quanto maior for a nossa atenção à nossa saúde de uma maneira geral, mais precocemente nós conseguimos detectar doenças e ter maiores chances de sucesso no tratamento delas, mas também maior será a nossa efetividade na prevenção dessas doenças. Exatamente. Doutor, muito, muito obrigada pela tua vinda aqui. Foi muito, muito importante essa conversa para a gente fazer esse alerta realmente, porque a gente nem imaginava que a gente poderia descobrir a dengue através dos sinais que a nossa boca dá. Então, fica o alerta. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Carla, por vocês se juntarem à Anel Dente nesse compromisso aí de disseminar informações de saúde bucal. Que é tão importante, né? E a gente vai continuar falando de saúde agora, só que eu quero saber de você como é que anda aí a tua saúde de forma geral. Você que está assistindo a gente, você sabe que existem alguns nutrientes que o nosso corpo não absorve sozinho muitas vezes. Se a gente não consumir e o organismo não entender que precisa absorver, você acaba tendo um déficit muito grande de energia para a tua vida. E o nome dele é magnésio quelato, né, Luquinhas? Conta pra gente. Conto sim, Carlinha. Boa tarde para você, boa tarde a todos vocês de casa. É importante cuidar da nossa saúde de dentro para fora e de forma completa. Mas como fazer isso? Eu indico para você o magnésio quelato, aliado poderoso, um aliado completo que vai devolver para você a boa absorção, transporte de nutrientes, vitaminas, outros minerais, que vai trazer para você o equilíbrio que você precisa. Não só o equilíbrio na sua saúde, mas vai trazer equilíbrio no sono, equilíbrio aí se você sofre com dores, vai ajudar você a reduzir, equilíbrio também no seu bom humor. Se você vive estressado, sobrecarregado, magnésio quelato ele age diretamente na liberação de um aminoácido chamado triptofano, que é responsável pelo bom humor, por aqueles momentos de alegria que você tem durante o dia. Sabe aquele sentimento de dever cumprido? Com o triptofano você sente ele. E é por isso que você vive estressado, pela falta desse aminoácido. O magnésio quelato ajuda nessa liberação e ajuda você a ter esse bom humor, a ter essa tranquilidade, reduzindo esses níveis elevados de estresse e cuidando da sua saúde de forma completa. Faz assim, liga agora no 0800 591 8773, pede já o magnésio quelato. Você pedindo agora, você garante 60% de desconto. Eu vou te presentear. Hoje eu vou te presentear com o nosso emagrecedor, o nosso maravilhoso seca-barriga, ele que vai potencializar o seu emagrecimento, vai ajudar você a queimar a gordura de forma natural, principalmente você que sofre com muitas dores articulares por conta do excesso de peso, ele vai ser um grande potencializador, um grande aliado. E hoje eu vou te dar 2 de presente, mas você tem que ligar agora e aproveitar o pagamento lá para o dia 15 de março somente. Não vai pagar nada agora, Carlinha. Oh, que maravilha! Magnésio, gente! E ainda tem presente em dobro. Tem coisa melhor que isso? Não tem, né? Então tá aqui, ó. Vamos aproveitar a vida com mais disposição, menos cansaço. Sabe aquela fadiga? Acorda cansado todo dia? Chega disso, tá? 0800 591 8773. Obrigada, querido. Obrigado. Até mais. Boa tarde pra você. Muito bem. A gente tá fazendo
esses retornos dos nossos intervalos com gente. Mas eu também quero fazer com cidade. Cidade que é feita de gente, gente que é feita de cidade. A gente vai para o intervalo com essa imagem linda. Sabe por quê? Porque hoje é dia de festa em Macapá. A capital do Amapá completa 266 anos. E você sabia que Macapá é a única capital brasileira cortada pela linha do Equador, meus amigos? No famoso Marco Zero. É possível estar ao mesmo tempo nos 2 hemisférios. Um pezinho no norte e um pezinho no sul. Já pensou que legal? A gente vai para o intervalo rapidinho e eu volto já já com muito mais para você. Sai daí! E estamos de volta com mais uma pessoa que nos inspira. De estudante do ProUni, a diretora da Adobe. Sem referências de líderes negros, Camila Miranda foi abrindo as portas por onde passou. E hoje ela lidera o marketing da Adobe Brasil. A gente fica emocionada, né, com essas histórias de gente, né? Gente igual a você, igual a nós todos aqui, que fazem muita diferença. Às vezes você pode pensar, mas eu não faço diferença no mundo onde eu vivo, né? Na minha comunidade. Você faz diferença na sua casa, para sua família. Faz diferença. Agora, a internet está cheia de surpresas, né? A gente separou mais um vídeo divertido para vocês, onde um cachorrinho... Já viu o cachorro gostar de tomar banho? Raro, né? Ele fica mais agitadinho, o seu aí, por exemplo? Então, a gente vai assistir um vídeo, gente, que chamou a atenção na internet toda. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Um cachorrinho relaxado, descansando durante o banho. Gente... É impressionante, né? Eu vivi para ver esse momento, porque os meus lá em casa detestam banho. Vamos ver? Ai, que gostoso, um banho, assim, aquela aguinha quente caindo na cabeça, né? É para relaxar. Mas tem gente que não tá relaxada igual esse cachorro não, viu? E o povo lá de Maringá não tem nada de relaxamento por lá, sabe por quê? Tem uma obra, gente, que tá ocorrendo na cidade, que tá tirando a calma, tirando a paciência de todo mundo, principalmente dos motoristas. A gente vai para lá agora conversar com o Luciano Macedo para saber o que está acontecendo lá em Maringá. Vamos ver? Oi, Carla, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando A Vida Não Para. Pois é, menina, essas obras elas estão tirando a paz aí dos motoristas. O que acontece? São as obras do trevo do Catuaí. Esse trevo, ele tem as vias de entrada e saída que dão acesso aí para muitos municípios aqui da região. E por isso o fluxo ali sempre foi muito intenso. E há muito tempo a população esperava por estratégias que melhorassem ali o trânsito naquela região. As obras vieram, elas começaram em junho do ano passado. Vai ser construído um viaduto ali naquele lugar, que é para justamente melhorar esse trânsito, melhorar o tráfego de veículos ali naquela região. Só que o que acontece? De acordo com o avançar das obras, é necessário fazer intervenções ali no trânsito. E nesse momento, por exemplo, essa etapa atual, vai ser feito o rebaixamento de um trecho da Avenida Colombo. Então, a rotatória do Catuaí, ela foi interditada. Um semáforo foi instalado em frente ao shopping e algumas vias importantes passaram a ter sentido único. E aí já viu, né? O resultado disso tudo é muito estresse para os motoristas, trânsito lento, longas filas. A CEMOB, ela estruturou novas rotas tanto para carros pequenos quanto para carros grandes, mas é inevitável que o trânsito fique assim, ó, como a gente está vendo nessas imagens. O transporte coletivo, ele também está sofrendo, também está sendo afetado, né? Algumas linhas
linhas tiveram o tempo do trajeto aumentado. Então, quem precisa passar por lá já sabe que tem que sair mais cedo de casa, tem que se programar. Mas para arrumar, é preciso bagunçar, né? A boa notícia é que as obras têm previsão de serem concluídas em setembro desse ano. E como disse um amigo outro dia, esse é o preço do progresso, né, Carla? Volto com você. Exatamente. Só que, né, infelizmente, a gente tem que passar por essas obras todas aí, mas dizem que é para melhorar. É isso que a gente espera. Agora vamos de beijos. Vamos mandar beijos para vocês que conversaram com a gente aqui. Mandaram mensagem no WhatsApp. Vou começar com a Zélia Florencio de Caruaru. Isso mesmo. Que é mãe da Márcia Cristiane também. Tá aqui com a gente. Um beijo para Elisene de Joaima, isso? Minas Gerais. Um beijo também para Francisca de Várzea Alegre, Ceará. Muito obrigada, meus amores, meus queridos. Vocês são maravilhosos. E aqui, ó, eu tô abrindo aqui o nosso WhatsApp, já tô mandando mensagem aqui. Eu estou vendo, aliás, as mensagens. Maria Edna tá aqui com a gente. Boa tarde, sou Maria Edna de Fortaleza, Ceará. Muito importante esse assunto sobre a dengue. Agora eu vou retornar aqui que tem mais mensagem. O Tarcísio mandou até uma foto dele, ele mandou fotos minhas aqui da tela, ele mandou, ó, só para você me conhecer também. Aê, Tarcísio, beijo querido, beijo no seu coração. Quem mais tá aqui comigo? A auxiliadora, ela tava vendo a entrevista sobre o câncer e ela falou que os atendimentos, vamos colocar a imagem aqui, ó, nossa situação de atendimento nos órgãos públicos, esperamos anos para realizar uma mamografia. E quando é chamado para fazer, muitas vezes os aparelhos estão quebrados. A situação é crítica por aqui. Um abraço, Carla. Então, já auxiliadora, eu vou te dar uma dica importante. Quando esse tipo de coisa ocorre, é necessário fazer denúncia, tá? É importante que a gente use do nosso direito também de reclamar pelo nosso direito. Porque não adianta você ter um acesso ao SUS, muitas vezes demorado, e na hora de você fazer o exame, a máquina está quebrada ou não funciona. Isso é um absurdo. Então, a gente precisa também denunciar esse tipo de falta de saúde, não é verdade? Quem mais está aqui comigo? Maria Regina de São Carlos, São Paulo. Beijos! Está aqui com a gente também, mandando boa tarde aqui. Então, se você quer mandar também, manda aqui, ó, no nosso número. Coloca o número aqui pra gente, por favor. Coloca aqui embaixo. Ah, já está aqui. 41 98793 6281. Então tá aqui o número para você conversar comigo, mandar mensagem, mandar ideias também, né? Ah, eu quero que você conheça uma região da nossa cidade. Manda fotos, vídeos aí que a gente vai mostrando aqui um pouquinho da cidade de vocês. Combinado? Agora para mais uma dica de saúde com a Vanessa, porque os nossos olhos também merecem atenção, né, Vanessa? Boa tarde, Carla. Boa tarde, você que acompanha a programação da Evangelizar. E aí me perguntam o que as pessoas mais se queixam quando ligam para comprar o Vision X. Sabe o que é? O olho que coça demais, o olho coçando, ardendo e a dificuldade para enxergar. Foi passando o tempo e está cada vez mais difícil de enxergar de longe, de perto. O grau do óculos só está aumentando ou ainda já está com uma catarata ou com glaucoma. Tem que fazer uma cirurgia, o diagnóstico sempre está piorando, você está deixando para depois ou já fez, está precisando de recuperação? Vision X é para você. Então liga 0800 777 0190 e vem conhecer o Vision X também. Basta uma cápsula por dia que ele vai agindo de dentro para fora. Vai melhorando aí a sua visão, ajudando a ficar mais forte, mais limpa, mais clara, assim como tantas pessoas que tomam e vêm aqui recomendar o Vision X para você. Porque aqui é assim, a gente fala do Vision X, mas eu trago pessoas que estavam em casa assim como você e vieram aqui nos contar. Veja comigo. Meu nome é João Soares Lopes, estava ruim para dirigir de noite, de dia também. Quando eu ia rapar a barba também, tomei o Vision X, é muito bom, eu recomendo, viu? Se é bom para mim, é bom para todos, tenho certeza disso. Eunice Figueiredo Teles. Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Era muito embaçada e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Tava em dúvida?
Não tá mais, né? Então passa a mão no telefone e liga agora, 0800 777 0190. Se você ligar agora durante o programa, eu vou garantir para você metade do preço e um lindo terço de presente entregue aí, na porta da sua casa. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Obrigada, Carla. Obrigada, querida. Aproveita o desconto, gente. Frete livre grátis para todo o Brasil. 0800 777 0190, combinado? Gente, antes da gente ir para o próximo assunto, eu preciso dividir com vocês uma mensagem que chegou agora, já avisando vocês de Sobral, no Ceará. O nosso sinal voltou. A Márcia Cavalcante, ela já tinha entrado em contato com a gente, ela que é lá de Sobral, e ela falou, ó, tava fora do ar e graças a Deus voltou. Tava com saudades desse programa maravilhoso. Um beijo, Márcia, querida. Muito obrigada. Deixa eu ver se eu não tenho... Aqui, ó, a foto. Ela mandou uma foto aqui da TV dela, aqui dos santinhos dela aqui embaixo, ela tá lá assistindo a gente. Alô, Sobral, nosso sinal tá aí de novo, firme e forte. Obrigada, Márcia, um beijo no seu coração. Antes da gente encerrar, eu quero compartilhar com vocês um vídeo que viralizou nas redes sociais da avó Rafaela Neves, presta atenção, a avó, 99 anos, ela reage de forma hilária as mentirinhas que a netinha dela contou pra ela, pra pegar uma peça nela. E ela não deixou barato, tá, gente? Ela negou todas as afirmações da neta. Então, assim, pra gente reviver esse momento de saudade dos nossos avós, se você tem os seus avós por perto, conviva o máximo que você puder. Curta muito eles enquanto eles estão aqui. Olha só que vídeo fofo. Um videozinho. Todo dia a gente compra marmita pra senhora. Né, vó? Compra marmita, aí ela põe as marmitinhas aqui, ó, tá vendo? Mentira. Não vai fazer Tudo isso. marmita, isso daqui. Como que uma senhora de 99 anos faz comida? Como, vó? Como que pode? Ninguém acredita. Aí eu tenho que mentir pra pessoa acreditar que a senhora faz comida. Pinta o cabelo também? Não. A senhora já pintou? Nunca pintei. Lá no passado. Nunca. Nunca pintou o cabelo? Não, imagina que eu uso essas coisas. Mas a senhora falou que fazia, espremia limão, mas não pintava junto? Não. Meu cabelo Como que tem cabelo preto com 99 anos, minha gente? Ai, agora nós vamos jantar, né, vó? Eu vou te matar. Vó, fala o que a senhora come todo dia. Pra ter uma vida saudável, pra chegar nessa idade boa, assim. A comida é sempre a mesma. Que é? Arroz, lentilha, chicória, chuchu, frango, abobrinha, berinjela, chuchu e... às vezes um ovo. Um ovo, um purê. Hoje E doce? A senhora come bastante doce? Não como. Mas de vez em quando come? Bem de vez em quando? Quando a turma traz, assim... Mas é pouco, né, vó? Bem controlada. Não como muito doce, não. Viu, gente? Pra viver tem que controlar, né, vó? A alimentação, senão... Não, eu controlo também, vó. Você faz teu prato aí. Tá, vou fazer. Ai, que fofa! Que saudade da minha avó, que saudade do meu avô também. Que coisa linda, né? Que carinho. 99 anos é assim, ó. Firme e forte, fazendo comida. Não pinta o cabelo de jeito nenhum, como ela disse, né? Não usa essas coisas. Fofa demais. Então tá aqui, dividindo um pouco do carinho da avó com a neta. E que força dessa avó, hein? Parabéns, parabéns. E o nosso muito obrigada pela companhia. A gente encerra o programa de hoje com imagens da Marcela Lima Fernandes, uma cearense que venceu um dos vestibulares mais difíceis do Brasil. A Marcela Lima tem 20 anos e ela realizou um feito extraordinário, gente. Depois de 4 tentativas, ela conquistou a tão sonhada aprovação no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é o ITA, uma das instituições de ensino superior mais prestigiadas e concorridas do Brasil. Parabéns, Marcela! Um beijo para você, para sua família e para você que está assistindo a gente em casa. O nosso muito obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada por ter estado nesse momento conosco até agora. E agora eu te convido para você continuar na programação da TV Evangelizar, que tá assim de coisa boa. Beijo, até amanhã.